primeiro culto e agora que Deus continue abençoando a vida dos queridos. Obrigado, pastor Samir. Bom dia, Ita. Bom dia. Gostei. Desde ontem eu e o Mauro estamos aqui, tendo o privilégio de ministrar a igreja, nesta conferência de famílias, neste congresso. E estamos trabalhando um tema geral, histórias de família. E estamos abordando algumas famílias da Bíblia e como nós temos que aprender com essas famílias, né? Eu e Maura somos casados há 29 anos e 2 meses, temos 2 filhos, o Davi tem 24 anos, a Isabel tem 20, Isabel está nos acompanhando nesta manhã, junto do seu namorado, ainda não é futuro esposo, é só namorado, diga-se de passagem, para deixar claro. O pastor Samir, no primeiro culto, apresentou o Nicolas como futuro esposo da Isabel. Isso deixou ele numa situação complicada e eu muito mais ainda, né? Então vamos por parte, né? Devagar, com andor, porque o santo é de barro, né? Como se dizia antigamente. É um privilégio estar aqui mais uma vez com esta igreja tão querida, revendo amigos, irmãos em Cristo já de longa data. Sou pastor da PIB de Madureira já há 2 anos e 7 meses. Também vice-presidente, primeiro vice-presidente da Convenção Batista Carioca. Eu trago um abraço também das esposas de pastores da Convenção Carioca, na qual eu sou coordenadora dos trabalhos, e a gente tem um carinho muito especial pela família pastoral. Então, se tem pastor e esposa aí, sintam-se abraçados por nós. Muito bem. Histórias de família é o tema que nós estamos tratando desde ontem. Primeira família abordada no culto da noite de ontem foi a família de... Quem esteve aqui? Família de Abraão, né? Que nós começamos falando sobre o pai de Abraão, a família de Terá, um personagem muito pouco citado na Bíblia, desconhecido, mas o filho tomou tanta relevância, né? Abraão, a família de Terá, e aí Abraão pegando aquele exemplo negativo e também pôde construir toda a sua história. Pela manhã, no primeiro culto, falamos sobre a família de Moisés, quem esteve aqui. Agora vamos falar de uma outra família que vou daqui a pouquinho apresentar. Toda história de família é uma história importante. Toda história tem começo, meio e fim. Toda história. Mas a história de família ainda não chegou ao seu final. Nós estamos construindo a história das nossas famílias. Como é a história da sua família? Ela começou lá atrás. Se você pudesse construir uma árvore genealógica da sua família, você com certeza chegaria lá em 1800 e pouco, 1900 e pouco, quando seus bisavós, tataravós chegaram no Brasil, se eles vieram de um outro país. Mas como é a história da família Azevedo? Como é a história da família Amaral? Da família Antunes? Da sua família, como é a história da sua família? Você está escrevendo essa história de que forma? De que maneira? Toda família tem uma história e você está escrevendo a história da sua família. Eu gosto muito de estudar e analisar as famílias da Bíblia. E nenhum outro livro conta mais histórias de famílias do que a Bíblia. Famílias como a minha e a sua, imperfeitas e sempre dependentes da graça de Deus. O Senhor, quando nos criou, nos inseriu em uma família. Presta atenção, Deus primeiramente criou o homem. Do homem ele formou a mulher, do homem e da mulher ele deu origem à família através do casamento, e a partir do casamento então ele instituiu a família, da família ele formou um povo, e desse povo ele instituiu a igreja. Por isso que família é importante, e ela acompanha-nos em todo o tempo da nossa vida. Durante toda a vida a família vai estar com a gente, do berço ao caixão. É na família que nós recebemos um nome, um sobrenome. É na família que nós aprendemos a andar, a falar, a pensar. É na família que somos preparados para a vida. É na família que nós aprendemos desde cedo o valor do sim e do não, do certo e do errado. É a família o mais eficaz centro de fé e de ensino. Por isso que Deus ama tanto a família. E é por isso que Satanás tenta de todas as formas destruir a família. E quando falo na possibilidade de Satanás destruir a família enquanto instituição é indestrutível. Porque tudo que Deus cria, Satanás não consegue destruir. Então, enquanto instituição, a família é indestrutível. Porém, Satanás vai tentar acabar com os nossos casamentos.
destruir a vida dos nossos filhos, colocar filhos sempre em conflito com os pais e vice-versa, separar os irmãos. Satanás tenta criar caos dentro das nossas casas. Nós queremos hoje, nesta manhã, nesse segundo culto da manhã, tratar de uma outra família da Bíblia, a família de Manoá. Quem é, pastor, esse personagem? Se você conhece a Bíblia, você já fez aí as suas considerações a respeito deste homem, que é desconhecido, como pai de Abraão também, é para muitos desconhecido, Terá. Quem foi Manoá? Vamos ler Juízes, capítulo 13. Essa história está em 4 capítulos do livro de Juízes, mas eu vou precisar ler praticamente todo o primeiro capítulo da história, capítulo 13 de Juízes. Acompanhe, eu vou ler na Nova Versão Internacional. Eu fiz questão de colocar o texto na tela para facilitar a compreensão. Juízes 13, a partir do versículo 2, diz assim o texto: certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do menino, ou melhor, do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Preste atenção nos detalhes do texto. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo, era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo e ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher, quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido. Preste atenção nos detalhes do texto. O homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: fostes tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro, terá que obedecer a tudo o que lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasses conosco, queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual o teu nome, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu: por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se com o rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida, vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Mas a mulher respondeu: se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos. Não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Mané-Dan, entre Zorá e Estaol. Sem dúvida alguma, o filho deste casal, você conhece muito bem a história, registrada na Bíblia, mas também contada através de filmes, escrita em muitos livros. A família de Manoá.
cuja esposa não é citada, mas filho extremamente conhecido. As famílias da Bíblia eram conhecidas pelo nome do pai. Diz o texto que no tempo dos juízes havia um homem que se chamava Manoá. Ele tinha uma esposa, obviamente, e vou chamá-la aqui de Senhora Manoá. A Senhora Manoá era estéril e a impossibilidade de gerar filhos era um grande problema para as mulheres daquela época, porque elas se achavam improdutivas, amaldiçoadas. A mulher naquela cultura era criada para gerar filhos para o seu marido. E quando ela não podia gerar filhos, ela se sentia muito mal. E essa mulher recebeu a visita de um anjo do Senhor, que disse que ela engravidaria, e que aquela criança seria uma criança importante naquele contexto. A partir daquela notícia vinda da parte de Deus, e com o surgimento de um anjo, qualquer pessoa na época ficaria preocupada. O filho que nasceria seria uma pessoa valente, importante, uma pessoa famosa, uma espécie de herói nacional. Aquele menino seria nazireu, consagrado pelo voto do nazirado, deveria seguir aquelas recomendações que o anjo deixou, não poderia beber nenhuma bebida fermentada, não poderia entrar em contato com nenhum cadáver, nenhuma coisa imunda, não poderia também cortar o cabelo. E a partir daquele momento em que a senhora Manoá recebe aquelas informações, ela fica um pouco atormentada, e quem não ficaria? E ela então foi contar tudo ao seu marido, e o casal então decide tomar algumas decisões, permitam-me a expressão redundante. Há casais que quando passam por alguma dificuldade, quando estão em crise, quando estão diante de algum desafio, não sabem o que fazer, buscam conselhos com pessoas erradas, entram em desespero, acham que é o fim da linha, não se protegem, não se apoiam, não firmam o acordo e às vezes pagam um alto preço. Como um casal cristão deve se comportar no casamento? E esse texto, essa história, ela tem lições não só para aqueles que são casados. Como eu disse no primeiro culto das 9, quando a gente fala num congresso, numa conferência de famílias, geralmente algumas pessoas que não são casadas logo se excluem, porque acham que o que vai ser tratado é apenas para casais. Não. Mesmo você sendo solteiro, adulto, solteiro, divorciado, viúvo, mãe solo, pai solo, todas as lições sobre família é para você também. Para que você possa talvez absorver e ensinar. Porque talvez, mesmo divorciado, você tenha um filho que um dia vai se casar, um sobrinho que um dia vai se casar, alguém da sua família que vai precisar dos seus ricos conselhos para que não cometa erros. E a Bíblia é nossa fonte principal de conhecimento, de informação. Mesmo se você já foi casado ou não deseja se casar, algumas lições que você e eu devemos aprender aqui nesse texto. Vamos à primeira. A primeira lição que nós aprendemos, com a família de Manoá, é que eles eram um casal parceiro e obediente a Deus. No versículo 6, contém uma das principais chaves para o sucesso de um casamento. Logo que a senhora Manoá recebeu a informação do anjo que ela iria engravidar, ela foi correndo contar para o seu esposo. Ela foi correndo compartilhar com ele imediatamente aquilo que o anjo tinha falado com ela. E isso significa o que nós colocamos aí: um casal amigo, um casal parceiro, unido, cúmplice, uma só carne. O senso de aliança estava ali naquele casamento. Quantas vezes nós mulheres somos confidentes de outra pessoa? A gente conta tudo para nossa mãe, a gente conta tudo para nossa irmã, conta tudo para os filhos, mas não compartilha as coisas com o marido, com aquele no qual nós temos uma aliança. No casamento, nós precisamos compreender que nós formamos uma equipe, nós fazemos parte do mesmo time, nós não estamos lutando contra um adversário. O adversário é o diabo, o inimigo é o nosso adversário. Nós somos um time, mesmo casal. Coisas que mais tem desgastamento, muito mais do que o adultério. Casais que vivem vidas financeiras separadas. Nossa conta, minha conta, sua conta, meu salário, seu salário. Nós precisamos ser parceiros em tudo. E o dinheiro, às vezes, vira um Deus na nossa vida.
ele é adorado, ele é colocado no altar. Então, para que isso não aconteça, dentro do casamento, nós precisamos fazer acordos, inclusive fazer acordos financeiros. Uma vida de parceria saudável, assim como era Manoá e sua esposa. Tudo que aconteceu com ela, pelas 2 vezes que o anjo chegou para conversar com a senhora Manoá, ela foi lá correndo e conversou tudo com o seu marido, contou tudo para o seu marido. Às vezes na família nós somos surpreendidos com fatos novos, decisões que precisam ser tomadas, algumas mudanças que afetam a todos na família, e a maneira como reagimos vai determinar o que vai acontecer depois. Mulher, não esconda nada do seu marido. Maridos, não escondam nada das suas esposas. Até porque, em amigos e parceiros, vocês no final saberão o que fazer juntos. É óbvio que há informações que podem e devem ser omitidas do cônjuge. E cabe a você fazer esse crivo. Que informação do meu passado eu preciso omitir? Preste atenção no que estou dizendo. Se não vai contribuir, se não vai edificar, há informações, segredos do passado que podem e devem ser omitidos, sim. Cabe a você fazer o levantamento, passar pelo seu crivo, criar um parâmetro. Nem tudo que se passa conosco, nem tudo pode e deve ser compartilhado, porque não vai edificar. Mas, na maioria das vezes, siga essa regra. Abra o seu coração para o seu cônjuge, para a sua família. Um detalhe muito importante nesse ponto que eu preciso dizer: a minha melhor amiga tem que ser esta mulher. Eu não posso ter outra amiga que não seja ela. Estou entendendo a dificuldade que às vezes muitos homens passam a ter no casamento quando compartilham sonhos, segredos, confessam certas coisas com uma outra mulher que não seja a sua esposa. Incluindo a mãe dele. Incluindo a mãe. Às vezes a gente fala, Por que você não falou tem isso? outra amiga. Mas a mãe é confidente, né? Aquela que você conta todos os segredos. Isso fica muito difícil no relacionamento conjugal. Mulheres, idem. O seu melhor amigo é o seu marido. Desculpa, não é o professor da academia, não é o seu personal. Não é o seu chefe. Não é o seu chefe. Não é nem o seu pastor. Exatamente, o melhor amigo. Aí, ó, o pastor já se isentou, não é ele. Ele é amigo da esposa dele. Exatamente. Ele tem uma outra função, pastoral. Mas muito cuidado quando você, mulher, transfere para um outro homem que não seja o seu. Falo de mulheres casadas, tá? Essa devoção, essa abertura de coração, esse glamour, essa idealização do homem perfeito. Muito cuidado, porque o inimigo tem entrado nessas brechas e destruído muitas famílias. A primeira lição que nós aprendemos desse casal está aí, mas há uma segunda lição. Só um pouquinho. Sim. Queria falar de um outro detalhe a respeito disso, é muito importante, algo que Deus colocou no meu coração. Um outro detalhe dessa história foi a disposição clara que o casal teve de juntos obedecerem à voz de Deus. Então, quando eles receberam a palavra do anjo, eles disseram, vamos obedecer, o que a gente precisa fazer? Eles ficaram ansiosos em saber o que precisavam fazer para obedecer à voz de Deus. Às vezes, tem algumas coisas na nossa vida que nós recebemos, algumas orientações de Deus, em que a esposa não está disposta a cumprir, ou que o marido não está disposto a cumprir. Zé Paulo foi capelão do exército durante 7 anos. E nós convivemos muito tempo com famílias militares. E o militar, ele é muito transferido. Ele fica 2 anos num lugar, e depois ele vai para outro estado, e vai para outro estado. E nós vimos e presenciamos muitas famílias e muitos casais, mulheres principalmente, que se recusavam a acompanhar os seus maridos, porque naquele momento ele estava tendo um direcionamento profissional, e até mesmo da parte de Deus, porque eles são família. Elas se recusavam a fazer isso, porque elas não queriam deixar a família de origem, ou então sair do emprego dos sonhos que ela conseguiu. Vocês ou nós, enquanto casal, precisamos obedecer à voz do Senhor juntos. Não tem essa de eu cumprir isso aqui e você cumprir aquilo ali. O casal precisa ficar na mesma igreja.
Às vezes até em ministérios diferentes, porque os dons são diferentes, não tem problema nenhum. Eu já servi na área infantil e ele estava como pastor de família, eu estava com as mulheres, ele estava servindo com outra área, na capelania, mas nós precisamos entender que o nosso ministério é em conjunto. Deus chama a família. Falamos isso quando falamos de Abraão, falamos isso quando falamos de Moisés, e estamos reforçando isso agora falando de Manoá. É a família que Deus chama, que Deus convoca. Então não se aparte, ok? Segundo lugar, um casal maduro e dependente de Deus. Manoá, quando recebeu aquelas informações da sua esposa, e foram muitas informações, ele não questionou a sua esposa. Ele não duvidou da palavra da sua mulher. Não ignorou a conversa, não fez cara de paisagem. Ele acreditou naquela história. Ele deu atenção à sua mulher. E mulher, às vezes, gente, claro, fala muito. Ou é só a minha? É natural. Eu falo não. Eu sou... E toda mulher, quietinha, quando fala, calada. ela precisa de um homem que lhe escute, de forma atenta. Aqui nós encontramos um homem fora da curva. Desculpa, eu não sou assim. Eu tento ser assim, mas não consigo às vezes. É verdade. Eu quero ficar no meu mundo. A Maura fala, e eu estou lá no meu mundinho. Aí depois ele fala que eu não falei. Exatamente. Tá um problema, pastor, tá um problema com esse negócio de agenda. Porque às vezes uma igreja me convida, né? Há pouco tempo eu estive aqui com as mulheres em Itacuruçá. Aí ele aceita um convite. Aí eu aceito também. Eu aviso a ele, eu falei, olha, eu recebi um convite tal, tá bom? Tá. E aí passam, sei lá, uma semana, 2 meses, eu aviso, estou indo para aquele convite que eu te falei. Ué, mas você falou comigo? Não, não falou. Pois é. Ele fica no mundo dele, é a caixinha do nada. Mulher que é casada, cutuca porque o seu marido faz a mesma coisa. Com certeza. Ou não? Somos assim, né? Nós temos virtudes, mas temos muitos defeitos. Eu tenho que aprender com esse cara chamado Manoá. Sabe por quê? Ele confiava na sua esposa. Eles confiavam um no outro. Eles eram transparentes. Homens, às vezes, nós não somos bons de conversa. Às vezes nós que somos homens não queremos papo. Nós entramos nessa nossa caixinha do nada, não queremos sair de lá. Manoá deu atenção à fala da sua esposa e agiu como sacerdote. Ele fez, sabe o que? Imediatamente foi falar com Deus. Senhor, mostra o que a minha esposa disse é verdade. Confirma, Senhor. Um homem a procurou. Quem é este homem? De onde ele veio? Manoá orou e pediu ao Senhor que aquela aparição ocorresse novamente. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo voltou, novamente se apresentou à sua senhora, à sua esposa, repetiu a mesma coisa, e ele não estava presente quando pela segunda vez o anjo apareceu, mas agora ele se posiciona, resposta de oração. Queridos, casais que caminham juntos vão mais longe, casais que caminham de joelhos vão mais longe, casais que oram juntos se fortalecem mais. Casais que compartilham sonhos, projetos, conseguem alcançar sucesso. Manoá foi pedir orientação e perguntou como deveriam criar o menino e o que eles deveriam fazer para tornar aquela criança um juiz em Israel. Interessante que a proposta que Deus levou ao casal, Manoá entendeu que ele deveria também participar daquele projeto junto com a sua esposa. Queridos casais, se vocês têm filhos ainda em crescimento, peça a Deus sabedoria para criar os filhos. Filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como pais, nosso dever é criar, educar e preparar os nossos filhos para a vida, para que eles alcancem voos mais altos. Logo assim que eu e Maura nos casamos, aprendemos isso com o pastor Elton Rangel, missionário. Nós, antes mesmo dos nossos filhos nascerem, nós já começávamos a orar por eles. Nem sabíamos quando eles nasceriam, mas nós já estávamos intercedendo a Deus por eles, pela família deles. Eu já oro a Deus pelos filhos dos meus filhos. Eu disse isso aqui ontem, não sei se eu disse, mas vou dizer, quando eu era um pouco mais novo, pai novo, eu pedi assim: Senhor, eu quero morrer. A partir do momento em que eu começar
a ver os meus netos nascendo, aí eu estarei pronto para morrer. Uma oração ingênua, né? Quando eu era recém-casado. A partir do momento em que os meus netos começarem a nascer, o Senhor pode me preparar para me levar para a glória. Só que agora eu já estou com 52 anos. A minha filha já está falando em se casar. E ela quer ter filhos. Então eu estou mudando a minha oração. Deus, estica um pouco mais a linha do tempo. Quem sabe, olha, Senhor, eu quero ver os meus bisnetos. Tá bom assim? Dá para negociar assim com o Senhor? A gente tem que fazer, irmãos, projeções para a vida. Fazer com que os nossos filhos vivam a vida deles, caminhem com as próprias pernas, sejam felizes, bem-sucedidos. Muitos pais criam seus filhos sem consultar o Senhor, consultam livros, manuais, internet, terceirizam a educação, deixam o celular nas mãos dos filhos, não têm noção do que eles estão fazendo no celular, criam verdadeiros monstros dentro de casa. Quando se deparam, ficam assustados com o linguajar, com o comportamento, com as escolhas, com as opções que fazem. Pais, ensinem seus filhos sobre o caminho, que é Jesus, mas principalmente ajudem os seus filhos a encontrar o caminho, que é Cristo. Andem com eles no caminho, sejam dependentes, e seus filhos também aprenderão a ser do Senhor. Terceira coisa que nós aprendemos com esse casal é que eles foram um casal fiel e abençoado por Deus. Depois da segunda aparição do anjo, e é interessante colocar aí e frisar que para os autores, lá nesse capítulo, o anjo está escrito com letra maiúscula. É uma teofania, os teólogos falam a respeito disso, uma aparição do próprio Deus, conversando com a esposa de Manoá, com a senhora Manoá. Mas depois que ele aparece pela segunda vez, Manoá segue a sua esposa, ele vai lá ver o que está acontecendo e quem é aquela pessoa. E ele pergunta: foste tu que falaste com a minha mulher? Isso demonstra que ele era muito preocupado em proteger, em cuidar, ele era prudente, ele era um homem abençoado e abençoador também. Às vezes a gente não cuida do nosso território, a gente não guarda as nossas fronteiras, deixa qualquer pessoa se aproximar do esposo, da esposa, dos filhos. Nós precisamos guardar intencionalmente. Eu gosto do exemplo de Rispa, e ela me vem à mente agora. Rispa guardou os corpos dos seus filhos mesmo depois deles mortos, e guardou durante meses, até que Davi se lembrou, ficou sabendo que ela estava lá guardando o corpo em decomposição dos seus filhos, e manda enterrar os rapazes. Nós precisamos ser assim, cuidadosos, fiéis uns com os outros. Nós precisamos guardar a nossa família. Às vezes a gente fala: mas fulano é assim mesmo. A gente fala de um irmão, de uma irmã, de um tio, deixa ele para lá, deixa ela para lá. Não, precisamos ser cuidadores, zelosos com a nossa família, principalmente com o cônjuge. Marido, não deixa a sua mulher sozinha, desprotegida. O que mais uma mulher precisa, gente, é de um bom homem ao seu lado, de alguém que a deixe segura. A mulher deseja segurança. A mulher não quer, no fundo, ela não quer dinheiro. Ela quer estar segura ou se sentir segura. Alguém que possa protegê-la dos perigos, dos assédios, das conversas, das investidas do mal que existem e acontecem. Você pode estar pensando aí que a aliança que a sua esposa tem no dedo vai protegê-la de alguma coisa. Não vai. A aliança entre vocês é que vai proteger. Porque hoje em dia, na sociedade, não adianta só olhar para a aliança, não. Tá? O pessoal não está nem aí mais para a aliança que você carrega no seu dedo. Então cuide, proteja. Da mesma forma, mulher, esteja junto do seu marido. E aqui eu não estou falando de uma proteção doentia, ciumenta, aquela mulher pegajosa, chata, doente. Nós já vimos muito isso acontecer. Não. E homem também? Também. Eu falo do zelo, eu falo do cuidado, da prudência, de evitar deixar ele estar sozinho o tempo todo. Vocês precisam estar juntos. Aquele casal vivia em harmonia conjugal. Não existia segredos, nós falamos disso aqui. Tudo que um passava, vivenciava, contava para o outro. E aí nós precisamos ter esse casal como espelho e fazer uma aliança com o nosso cônjuge.
Nós não temos aliança com os nossos filhos. Nós não temos aliança com o nosso pai, mãe, não temos. Nós temos aliança com o cônjuge. Os filhos farão alianças com outras pessoas. Eles se casarão, eles terão uma família. Os nossos pais já fizeram aliança um com o outro. Então, nós precisamos, quando nós, enquanto família, podemos receber a visita e a presença de Deus dentro do nosso lar. Busquem isso o tempo todo. Não se surpreendam com coisas extraordinárias acontecendo dentro da casa de vocês. Ontem nós falamos isso a respeito de Abraão. Milagres acontecem quando o casal está ali, conectado, junto, um protegendo o outro, um guardando o outro. O casal engravidou. E para um casal engravidar tem que trabalhar. Se é que vocês me entendem. Fizeram um dever de casa. A senhora Manoá engravidou e deu à luz um menino. E quando nasceu, pôs-lhe o nome de Sansão. Diz o versículo 24, do capítulo 13 de Juízes, que aquela criança cresceu, e o Senhor o abençoou, e o Espírito Santo começou a agir nele. Agora peço a sua atenção para a vida de Sansão. O menino nasceu por um milagre, mãe estéril, mas Deus resolveu mudar os planos daquela família. O nome Sansão é derivada de uma palavra hebraica que significa sol ou brilho. Sem dúvida, o nascimento daquele menino fez com que aquela casa se enchesse de brilho, de alegria, de resplendor. E não é isso mesmo que acontece quando o bebê chega numa casa? Lá quando os seus filhos nasceram, quando os seus sobrinhos nasceram, seus netos. Gente, uma criança quando chega numa casa é tudo de bom, né? Eu estou até sentindo o cheirinho de neném aqui. Lá em casa Guardado, a fábrica já fechou. Eu queria que ela continuasse aberta. Mas Maura, as duas gravidez da Maura foram muito difíceis. Davi, quando nasceu, logo depois Maura teve depressão pós-parto. Aquilo traumatizou um pouquinho. Isabel, quando nasceu, 24 horas depois ela pegou uma infecção, uma sepsemia neonatal. Ela foi internada, ficou 7 dias em coma, com um quadro completamente difícil, desfavorável, a ponto da médica chegar assim: pai, se essa menina, olha só, se essa menina sobreviver, Isabel com 5 dias, se essa menina sobreviver, ela vai ter muitas sequelas. Vocês têm que cuidar muito dela, fazer muitos exames, tratamento severo, porque ela pode ter sequelas por conta dessa infecção generalizada. A previsão que Isabel recebeu do médico, dos médicos, era ficar pelo menos 14 dias internada numa UTI neonatal. Nós começamos a orar. E eu lembro, eu não sei porque eu estou contando isso agora, não está nem escrito aqui, que eu estava em casa, chegando com Maura da UTI, o quadro completamente adverso à vida, à recuperação. Chegamos em casa exaustos depois de um diagnóstico de não vida, de não recuperação. Começamos a chorar, entregando a Deus, porque o quarto dela estava todo preparado. Aquela expectativa de toda mãe, de todo pai, de ter o recém-nascido em casa. Nosso filho Davi, na época, tinha 3 anos e meio, 4 anos aproximadamente. Nós estávamos chorando no quarto da Isabel. E ele percebeu, ele veio por trás da gente, colocou a mão no meu ombro. 4 anos o Davi tinha aproximadamente. Falou assim: pai, mãe, a Isabel vai voltar para casa. Eu tomei um susto quando eu vi aquilo. Ele não sabia o que estava acontecendo, ainda não sabia. Foi a voz de Deus através da boca de um menino de 3 anos e meio. No dia seguinte nós voltamos para o hospital. Milagres acontecem. Aquela médica falou assim: pai, mãe, não sei o que aconteceu. A sua filha melhorou muito de ontem para hoje. Muito. Ela está reagindo bem à medicação, aos antibióticos. Ela está muito bem. Olha, se tudo der certo, a previsão é de ficar 14 dias internada. A gente pode dar alta daqui a alguns dias. No 7º dia, Isabel já estava em casa, depois de ter iniciado a internação. Fizemos exames, cumprimos o nosso protocolo como pais cuidadosos. Isabel não teve sequela alguma. A única sequela é que ela até falar demais. Toda mulher fala demais, ser esperta, né? Ser líder,
sabe, desenvolta, já está fazendo faculdade, já está falando em casamento. Graças a Deus por isso. Amém. Então, como é bom, meus irmãos, criar filhos na dependência do Senhor, confiar em Deus no momento difícil, acreditar no improvável, no impossível, como disse ontem à noite, no sobrenatural do Senhor. Sansão trouxe aos seus pais alegria, contentamento. Filhos, meus irmãos, são herança do Senhor. Sansão nasceu em um lar onde Deus era adorado. Ao nascer, o menino foi apresentado e consagrado a Deus, foi escolhido com o propósito de torná-lo juiz sobre Israel. E diz o texto que Sansão recebeu de Deus uma porção especial. O Espírito do Senhor se apossou sobre Sansão. Deus passou a agir através daquele menino. Mas aí as coisas começaram a dar errado. Mesmo consagrado a Deus, Sansão fez escolhas erradas, pagou um alto preço. Talvez tenha se desviado o suficiente. Ele aprendeu em casa a depender do Deus de seus pais. Mas quando foi crescendo, foi começando a fazer tudo ao contrário. Impressionante. Como isso às vezes acontece em nossas casas hoje. Crianças nascidas na igreja, consagradas ao Senhor, batizadas, pastor Israel, conhece a palavra, frequentam a escola bíblica, quando começam a crescer, quando viram adolescente, quando entram na universidade, mudam a cabeça, viram incrédulos, rebeldes, viram a cabeça completamente. Quando começam a viver a vida, começam a se transformar numa outra pessoa. Mesmo os pais seguindo o manual, fazendo tudo certo. Foi assim com Manoá e sua esposa, fizeram um dever de casa, mas quando o filho cresceu, começou a fazer coisas erradas. Olha o que está escrito no capítulo 14. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu, do povo contrário, do povo adversário. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia, consigam esta mulher para ser minha esposa. Tudo bem que naquele contexto cultural era dever do pai, principalmente, arrumar uma esposa para o filho, e a mãe também aconselhar o filho na escolha da sua futura esposa. Mas Sansão não percebeu o conselho do seu pai e da sua mãe. Disseram a ele, seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre nós, entre o nosso povo, daqui, da nossa gente? Será que você, Sansão, tem que ir aos filisteus para conseguir uma mulher, ao povo adversário? Olha o que Sansão disse a seu pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Esse jeito de falar com o pai? Que prepotência, que arrogância. Sabemos que todo esse contexto estava debaixo da permissão de Deus. Mas é jeito de um pai, de um filho falar com seu pai e com a sua mãe? Autossuficiência, erros que não podem ser repetidos nas nossas famílias. Autossuficiência leva-nos a buscar mais o prazer do que a obediência. Autossuficiência leva-nos à lona, à perda, à prostração. Nós que somos filhos dependemos sim dos nossos pais. Eles são pais para toda a vida. Mesmo você que é filho, já esteja grande, casado, peça bênção para o seu pai e para a sua mãe. Quando for tomar uma decisão, peça conselhos, não se desvie dos seus pais, não se afaste deles. Mesmo na velhice, os seus pais têm bons conselhos para dar a vocês. Sansão foi inconsequente, se casou com uma mulher filisteia, contrariando o pedido dos seus pais. Na festa de casamento, quis mostrar o ar da graça, quis impressionar os convidados, propôs um enigma, só trouxe confusão. A mulher se envolveu naquela crise no meio do casamento. Um tremendo inconsequente, imaturo que foi Sansão. A mulher ficou insistindo para que ele revelasse o enigma, versículo 17 do capítulo 14. E vamos ler aí rapidamente, olha só como a festa do casamento acabou, versículos 19 e 20 do capítulo 14. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas, deu aos que tinham explicado o enigma, depois enfurecido foi para a casa de seu pai, e a mulher de Sansão foi dada ao amigo, que tinha sido o acompanhante dele no casamento. O cara foi traído no dia da lua de mel. Olha que consequência do seu erro, da sua imaturidade, da sua inconsequência. O capítulo 15 começa nos dando um sério e grave indício. Sansão, após se casar,
ficou separado da sua esposa, foi para a casa do seu sogro, e ele foi lá ver a sua mulher, mas o pai dela não quis deixá-lo entrar. Imagina, o cara louco, insano, violento, agressivo, por ter sido traído. Sansão ficou irado, quis se vingar dos filisteus, no acesso de ira, ficou louco, capturou, diz o texto, 300 raposas, olha que coisa louca, insana, amarrou aos pares pela cauda, depois prendeu uma tocha em cada par de caudas das raposas, acendeu, soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Sansão provavelmente foi multado pela Sociedade Protetora dos Animais de Israel. Tamanha loucura que fez. Promoveu depois uma grande matança, ficou fora de si, louco. Quanta atitude impensada, quanto sofrimento causado, quanta dor, quanta inconsequência. Sansão foi imaturo. Após esse casamento desgraçado, se aproximou de uma outra mulher errada, filisteia também, Dalila. Gente, errar uma vez tudo bem, isso acontece, mas errar duas vezes é o quê? Quem erra duas vezes é o quê? É burro. Uma palavrinha difícil de dizer, burro, né? É tosco, insano. Errou duas vezes. Quanta imaturidade, quanta falta de sabedoria. Sansão tinha muita embalagem, mas pouco conteúdo. Não pensava. Confiou tudo àquela mulher por quem se apaixonou. Interessante que a partir do capítulo 15, capítulo 14, final do capítulo 14, os pais de Sansão desaparecem da história. Não são mais citados. Provavelmente haviam morrido, talvez desgostosos do filho, das escolhas erradas que fez. E Sansão, passo a passo, foi caindo, foi descumprindo o voto feito pelos seus pais no seu nascimento, perdeu a força, perdeu a visão, perdeu a reputação, finalmente perdeu a própria vida, foi flertando com o pecado, desafiou os seus próprios desejos, e a Bíblia diz que um pecado vai chamando outro pecado, um abismo chama outro abismo, e todos nós sabemos que o salário do pecado é a morte. O salário destrói vidas, destrói casamentos, destrói famílias. O pecado sempre leva a pessoa mais longe do que ela pode ir. O pecado sempre custa mais caro do que a pessoa está disposta a pagar. Sansão, seduzido por Dalila, foi capturado pelos filisteus. Tudo aquilo que os pais haviam feito no voto, ele começou a descumprir gradativamente. Triste fim para um homem que teve um nobre princípio. As escolhas erradas de Sansão levaram-no ao fundo do poço. Capítulo 16, lá nos versículos 23 a 25, eu quero terminar lendo o final dessa história. Os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom e para festejar, comemorando sua vitória, diziam: nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. Quando o povo viu, louvou o seu Deus: o nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra, aquele que multiplicava os nossos mortos. Ali estava Sansão no fim da vida, foi levado ao templo do Deus, que era adorado pelos filisteus, mas no fim da vida, Sansão fez uma oração, ele fez uma prece ao Senhor. Versículo 28 do capítulo 16, e Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, o Deus, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos, porque ele já estava cego. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna, a esquerda na outra, disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Triste fim para um homem que foi criado num lar onde Deus era adorado. Talvez, se essa história terminasse aqui, você diria: mas que história ruim, né? Que história com um final triste. Mas quando a gente depende do Senhor e coloca no controle dele a nossa vida, as coisas podem começar de um jeito errado, mas terminam bem.
E aí, se a gente observar, mais uma vez, meus irmãos, eu gosto de ler o texto, olhando o contexto, as entrelinhas, mergulhando nessa cena. O capítulo 16, versículo 31, termina a história da seguinte maneira. A história de Manoá termina assim: foram então os seus irmãos, os irmãos de Sansão, e toda a família de seu pai, para buscar o quê? Buscar o corpo de Sansão, que estava nos escombros do templo. Resgataram o corpo de Sansão, e ele foi sepultado lá onde os seus pais estavam sepultados, enterrados. E diz o texto ainda que Sansão liderou Israel como juiz durante 20 anos. Gente, antes da sua morte, Sansão abriu a sua boca numa oração. E aqui algumas dúvidas teológicas, que o pastor Israel depois pode ajudar a elucidar. Afinal de contas, Sansão foi perdoado por Deus ou não? Se suicidou ou não? Antes de morrer, ele se reconciliou com o Senhor ou não? Os pais não estavam mais ali. Os pais não puderam ver o filho convertido exercendo juízo sobre Israel. Sansão desviou-se por um tempo, mas antes de morrer, eu creio, pelaquela oração, ele decidiu voltar os seus olhos para o Senhor. Arrependido, voltou a sua atenção para o Senhor, e Deus não abandonou. Apesar de todas as escolhas erradas que fez, Deus não se esqueceu de Sansão. Apesar da sua cegueira física, da sua temporária cegueira espiritual, Sansão teve tempo para se recuperar, para voltar à sanidade, voltar à razão, se arrepender. A história de Sansão termina de forma linda. A sua família não o abandonou. Ele foi sepultado junto aos seus pais. Queridos, os seus melhores amigos podem lhe abandonar nos momentos mais difíceis da sua vida, mas a sua família sempre estará com você. Amém. Inclusive na hora da morte. Você não será abandonado pelos seus pais, não será abandonado pelos seus irmãos. A família de Sansão foi em território inimigo para buscar o seu corpo e dar a ele um sepultamento decente. Por isso que não dá para a gente desistir da nossa família. Nossa família sempre vai estar conosco. Enquanto Sansão estava no templo do Deus Dagon, eu creio fielmente que Deus do céu ouviu aquela oração, perdoou o pecado daquele homem e disse talvez para Sansão: filho, o seu nome está escrito aqui. Filho, apesar de tudo que você fez, apesar das suas andanças, apesar, filho, dos seus erros, dos seus equívocos, o seu nome está escrito aqui. O fim de Sansão, como a sua história familiar começou, o que importa é como ela vai terminar. E o nome de Sansão não é à toa, também está na galeria dos heróis da fé. E aí o escritor aos Hebreus, eu creio que nos dá então essa indicação de que Sansão teve fim, teve sim um final digno. Ele entregou a sua vida a Deus antes de morrer. Eu quero, para terminar, dizer uma coisa para os pais que estão aqui, talvez frustrados, porque os filhos abandonaram o Evangelho, se desviaram. Pai, mãe, preste atenção numa coisa: o seu filho foi consagrado a Deus, foi entregue ao Senhor, descansa, ele vai voltar. Antes de morrer, ele vai voltar. Pode ser que volte assim, todo acabado, mas vai voltar. A parábola do filho pródigo é um exemplo claro e nítido. De aquele menino, quando abandonou a casa do pai antes do tempo, foi viver numa terra distante, voltou machucado, descalço, quase nu, desfigurado, mas o pai o reconheceu de longe. Naquele contexto cultural, a gente sabe que quando uma pessoa quando uma pessoa desconhecida chegava num vilarejo, ela era tida como inimiga, ela poderia ser expulsa daquele lugar. Mas o pai foi correndo ao encontro do filho e disse: este filho é meu. O pai o abraçou e o beijou. O pai trouxe o filho de volta e fez uma grande festa. Mãe, pai, não se sinta culpado se seu filho não está aqui na igreja. Se é nazireu, se foi consagrado,
Se conhece a palavra, se é temente ao Senhor, se a semente do Evangelho foi plantada no coração, ei, pai, mãe, vai voltar. Amém. Pode ser que você não esteja mais aqui, mas vai voltar. Vó, avô, seus netos estão afastados do Evangelho, conhecem a palavra, descansa no Senhor, eles vão voltar. O nome está escrito na glória. Antes de morrer, eles vão se arrepender, vão fazer a oração final, e Deus vai recebê-los de volta no seu trono, na sua graça. Que Deus abençoe as nossas famílias. Que lição, mais uma que aprendemos com esta família da Bíblia, a família de Manoá. Vamos orar? Feche os seus olhos. O que Deus falou com você hoje? O que você fará a respeito? O que Deus falou com você hoje? O que você fará a respeito? Eu quero chamar aqui o grupo de cânticos para nós cantarmos a última canção. Eu queria que você saísse daqui longe de qualquer sentimento de culpa. Se você, pai e mãe, talvez sentindo talvez fracassado por não ter feito bem o seu papel, não se sinta culpado, a culpa é destrutiva. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, te agradecemos por esta palavra, pelas lições, pelos ensinamentos que encontramos, ó Deus, na família de Manoá e sua esposa, que fizeram tudo certo, mas o filho tomou decisões erradas. Talvez morreram frustrados, cheios de amargura no coração, de tristeza, não viram em vida o filho arrependido. Mas quando nós entregamos a Deus o início das nossas histórias em tuas mãos, o Senhor cuida de todo o resto. Talvez nós não veremos, não presenciaremos o que o Senhor fará na vida dos nossos filhos e dos nossos netos, mas nós cremos a Deus pela promessa que há na tua palavra, de que eles serão bem-sucedidos na vida, serão prósperos, serão abençoados, multiplicarão, ó Deus, o Evangelho nesta terra, serão homens e mulheres de Deus. Nós já entregamos a vida dos nossos filhos em tuas mãos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos, até o Senhor voltar, das nossas futuras gerações, nós entregamos em tuas mãos. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e abençoa as nossas famílias, as nossas casas, para que sejamos, ó Deus, referência neste tempo. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Israel. Convite para você estar conosco logo mais. Vamos trazer então aqui mais uma família que será exposta com seus erros e acertos. E há muita coisa que nós vamos aprender logo mais com a família de Jacó. Então você não pode perder. E é uma mensagem